O arcadismo é uma escola literária que surgiu na Europa no século XVIII. Seu nome tem relação com Arcádia, uma região campestre do Peloponeso, na Grécia Antiga. Seus moradores eram pastores que gostavam de música e poesia. Algumas sociedades literárias se inspiraram nestes pastores e acreditavam que a arte é uma cópia da natureza e que precisavam de uma musa inspiradora. No Brasil, esse movimento ficou espremidinho entre o barroco e o romantismo. Teve poucos representantes. Em sua maioria, eles eram mineiros, lá de Vila Rica. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama, etc. A resenha dessa semana é de uma obra do arcadismo, talvez a mais famosa delas. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e trago para você a resenha da obra Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga nasceu no Porto, na região do Porto, em Portugal. Sua mãe era portuguesa, seu pai era brasileiro. Fez direito em Coimbra e foi nomeado para o cargo de ouvidor geral em Minas Gerais, lá em Vila Rica. Além de Marília de Dirceu, ele escreveu a obra Cartas Chilenas, que era uma sátira à sociedade ali de Vila Rica. Ele escreveu essa obra sob um pseudônimo, então demorou-se a descobrir que tinha sido uma obra dele. Tudo que ele conta são cartas que ele diz sobre a situação lá do Chile, mas, na verdade, os nomes, os personagens que ele foi criando nessas cartas se referiam à sociedade ali de Vila Rica. Em virtude de seu envolvimento na Inconfidência Mineira, ele foi exilado em Moçambique, que era uma colônia portuguesa, e nunca mais voltou para o Brasil. Do que se trata o livro Marília de Dirceu? Ele é um livro de poemas dividido em 3 partes. Esses poemas não têm nome, eles são numerados e são chamados de lira. O que significa lira? Lira era um instrumento musical que era utilizado pelos antigos poetas gregos. Quando eles declamavam os seus poemas, um músico ficava dedilhando um instrumento. Esse instrumento era a lira, que acabou virando o nome dos poemas da época do arcadismo. Chamar seus poemas de lira tem uma intenção. Tomás Antônio Gonzaga e os poetas do arcadismo, eles têm uma intenção quando chamam seus poemas de lira. Eles querem dizer que o seu poema ele tem uma melodia. O livro ele é dividido em 3 partes, como eu já disse. Elas foram escritas e publicadas em épocas diferentes. Uma das possíveis interpretações deste poema é que a pastora Marília é a amada de Tomás Antônio Gonzaga, a Maria Doroteia, e que Dirceu é o autor, Tomás Antônio Gonzaga. Na primeira parte, que é composta por 33 liras, é feita a apresentação da musa inspiradora, Marília, o deslumbramento que Dirceu tem por ela e todos os sentimentos que ela provoca nele. Imagina-se que foi escrito quando o autor morava em Minas Gerais
estava livre e por volta de 1792. A segunda parte é composta por 38 liras. Mostra que o amor entre os dois foi correspondido, mostra a clara intenção deles se casarem, apesar da diferença de idade entre os dois e da diferença social. Maria Doroteia, ela era muito mais jovem que Tomás Antônio Gonzaga e a situação social dela era superior à dele. A Marília também, nos poemas, ela também apresenta essas características. Supõe-se que o autor escreveu essa parte quando ele estava preso. Por isso, ele também vai descrever o seu desencanto, a sua tristeza por estar separado, distante da sua musa. Essa parte foi escrita e publicada em 1799. A terceira parte é menor. Ela é composta por 9 liras e 13 sonetos. O tema é a separação forçada dos amantes. Acredita-se que ela foi escrita quando o autor já estava no degredo, já estava exilado lá em Moçambique. Apresenta um Dirceu corajoso que lutou pela liberdade de sua pátria adotiva e, vamos lembrar, apesar dele ter negado diante do júri de ter participado da Inconfidência Mineira. Mas a terceira parte mostra um homem corajoso que lutou pela Inconfidência, pela liberdade da sua pátria adotiva e assumiu as consequências dessa luta. Foi publicado em 1812 e muito festejado pelos leitores. A obra, apesar de ser do arcadismo, é de uma linguagem simples e descritiva. A descrição da amada não tem uma unidade. A gente vai observar na primeira, na segunda e na terceira parte uma certa incoerência nessa descrição da Marília, porque ela vai variar de acordo com o espírito do poeta. Ele conversa diariamente com a sua amada, fala sobre seus cabelos, sobre sua testa, sobre o rosto perfeito e etc. Apesar da sua linguagem simples, os poemas, eles têm rima e têm métrica, porque no arcadismo há uma tentativa de retomar a poesia clássica. Por isso, outro nome que se dá para o arcadismo é neoclássico. Então a gente pode encontrar arcadismo como movimento literário ou neoclássico. Os dois são o mesmo movimento. Tomás Antônio Gonzaga refez a sua vida lá em Moçambique. Ele casou-se com a filha de um rico comerciante, fez a sua vida lá, ficou rico, nunca mais pôs os pés no Brasil ou em Portugal. Porém, a sua musa Marília ficou imortalizada em seus versos. Eu aguardo você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!